Salve Maria Imaculada. Neste vídeo eu gostaria de falar com você sobre as fórmulas que se pode utilizar para rezar o ato penitencial dentro da Santa Missa. Essa é uma questão que eu vejo que causa muita confusão nas pessoas. Minha impressão é que isso ocorre porque existem músicas que não respeitam fielmente, integralmente, o texto que está ali no missal. Então, neste vídeo, vamos descobrir o que é o ato penitencial, quais são as formas de rezá-lo e por que se deve, tanto quanto possível, ater-se fielmente aos textos que estão dispostos no missal romano. Primeiríssima coisa que você precisa entender: toda missa tem o que nós chamamos de ordinário, a estrutura fixa que compõe aquela missa. Esse ordinário se encontra no Missal Romano, aquele livro que o padre usa para celebrar a missa, a partir da página 430. E essa estrutura fixa, como eu disse, vai se repetir em toda missa, com raras exceções. É o caso, por exemplo, da missa com rito de matrimônio, que omite o ato penitencial. Mas de via geral, via de regra, um modo geral, toda missa terá aquela estrutura. Por exemplo, toda missa tem uma invocação à Trindade, toda missa tem uma saudação, um ato penitencial. Nos domingos, solenidades e festas, você tem o hino de louvor. Toda missa tem a oração coleta. E veja que a oração coleta, por exemplo, cada missa tem uma diferente, mas toda missa tem uma oração coleta. Então, ter uma oração coleta faz parte da estrutura fixa da missa, que, como eu disse, se chama o ordinário. E a partir da página 432, você tem, dentro do ordinário da missa, o ato penitencial e as fórmulas que o compõem. Mas antes de entrarmos nesse mérito, é importante que você entenda: quando nós falamos de ordinário da missa, nós estamos falando de orações, as orações que compõem a Santa Missa. Então, me parece que a forma mais pedagógica de entender esta situação do ato penitencial é compreendê-lo como uma oração a qual você adiciona música, você musicaliza para embelezar, para solenizar, para elevar espiritualmente as pessoas enquanto elas rezam esse texto. Guarda essa informação que nós vamos voltar a isso. Vamos ver agora o que é que a legislação fala a respeito do ato penitencial. Então, a Instrução Geral do Missal Romano, no número 52, diz o seguinte: depois do ato penitencial, inicia-se sempre o Kyrie, ou Senhor tem de piedade, a não ser que já tenha sido rezado no próprio ato penitencial. Então aqui nós já compreendemos duas coisas. A primeira, foi anterior, é que o ato penitencial é uma oração daquelas que compõem o ordinário da Santa Missa. E a segunda coisa, entendemos agora, o ato penitencial e o Kyrie eleison são momentos distintos. Ordinariamente, normalmente, geralmente, o Kyrie eleison ocorre após o ato penitencial. Mas, como a própria lei aqui, número 52, disse, pode ser que ele seja antecipado, feito conjuntamente com o ato penitencial. Nós vamos ver isso agora, vendo as fórmulas que podem ser utilizadas para rezar este momento. Depois, volto para falar com você a respeito das músicas a serem escolhidas, o entendimento geral, as conclusões que podemos tirar do que eu estou demonstrando aqui agora. Fica comigo na tela, não fecha esse vídeo, não troca, tá? Não deixa, se aparecer algum comercial, sua atenção se desfocar. Estou tentando percorrer um caminho pedagógico com você, apresentando parte por parte, para depois reunir tudo na conclusão, no final do vídeo. Combinado? Vamos lá. Então, primeira fórmula do ato penitencial é aquela em que ocorre o confiteor, o confesso a Deus Todo-Poderoso. O sacerdote convida os fiéis à oração com uma das fórmulas do missal. A mais comum é aquela: irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Depois se faz um momento de silêncio, e após esse momento de silêncio, o sacerdote convida a oração, dizendo: confessemos os nossos pecados. Daí todos rezam conjuntamente o confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs,
e pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Depois reza batendo 3 vezes no peito. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Depois, prossegue. E peço à Virgem Maria, inclinação de cabeça, como eu falei num outro vídeo, vou deixar no final e na descrição para que você possa conferir. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Então o sacerdote dá a absolvição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. O povo responde, amém. Após a absolvição, segue-se o Kyrie eleison. Essa é a primeira fórmula do ato penitencial, lá na página 433 do ordinário da Santa Missa. Segunda fórmula, o sacerdote convida os fiéis à oração, igual como foi na primeira fórmula. Depois vem o momento de silêncio, mas aí, ao invés de rezar o confesso, se reza o versículo, onde o sacerdote faz o versículo e o povo faz a aclamação. Então o sacerdote começa: tende compaixão de nós, Senhor. O povo aclama, porque somos pecadores. Sacerdote, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. O povo aclama, e dai-nos a vossa salvação. Daí o sacerdote faz a absolvição, tal como foi na primeira fórmula. Terminada a absolvição, segue-se o Kyrie eleison. Então, para ficar bem especificado, na primeira fórmula do ato penitencial e na segunda fórmula, você tem somente o ato penitencial. E após a absolvição, segue-se o Senhor tem de piedade de nós, com aquelas repetições que já estão ali na estrutura e que você já bem conhece. Ocorre que na terceira fórmula que nós vamos ver agora, é possível antecipar o Kyrie eleison e uni-lo ao ato penitencial. Então o sacerdote convida os fiéis ao ato penitencial com uma das fórmulas do missal. Em seguida faz momento de silêncio e depois vem as invocações que podem ser feitas pelo sacerdote com a resposta do povo, ou pelo diácono, ou por um outro ministro. Independente de quem faça as invocações, o povo pode responder. Isso quando é rezado. Falarei sobre o canto daqui a pouco. A oração padrão, a invocação padrão é a seguinte: Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Aí o povo aclama: Senhor, tende piedade de nós. Depois o sacerdote novo, ou o diácono, quem está dirigindo a oração: Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. O povo aclama: Cristo, tende piedade de nós. Pois de novo: Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. O povo aclama: Senhor, tende piedade de nós. Então, o sacerdote dá a absolvição, como foi na primeira, na segunda fórmula. O povo responde amém. E já se segue com o hino de louvor, se for previsto, ou a oração coleta. Por quê? O Kyrie eleison já foi antecipado. Então, neste caso específico, ele não é feito novamente. E na página 436 em diante, o missal traz invocações alternativas, inclusive de acordo com os tempos litúrgicos. Tem invocações para o tempo comum, para o tempo da Páscoa, para o tempo da Quaresma e assim por diante. Estas invocações que eu apresentei aqui no vídeo são, digamos, o padrão, mas existem as alternativas propostas pelo missal quando se reza a terceira fórmula do ato penitencial, e é essa que eu acabei de apresentar. Então veja, perceba aqui claramente, Kyrie eleison é um momento intermediário entre o ato penitencial e o hino de louvor ou a oração coleta. Mas existe a terceira fórmula que permite que ele seja antecipado. Quando você vai cantar, no caso dos músicos aí que selecionam as músicas para a missa, você precisa observar se o texto daquela música se encaixa em uma dessas fórmulas que eu apresentei aqui. Por exemplo, se a música tem somente o Kyrie eleison, é uma melodia que canta somente Senhor, tende piedade, não tem mais nada no texto da música, ela só poderá ser executada se naquela missa for rezado o ato penitencial da primeira fórmula, da segunda fórmula ou da fórmula de aspersão.
Porque nessas fórmulas o Kyrie eleison está desvinculado, está separado, ele vem depois do ato penitencial. Então a sua música estará somente adicionando melodia a uma oração que já existe no missal, certo? Então perceba isso. Digamos que a sua música não contenha Kyrie eleison, mas contenha somente o confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Digamos que alguém fez uma melodia para esse texto. Então ela só poderá ser executada se naquela missa for rezada a primeira fórmula do ato penitencial. Existem músicas que não respeitam nenhum desses textos. Estas músicas não convém que sejam feitas na missa. Por quê? Porque você está alterando uma oração que é fixa na missa, que faz parte da estrutura fixa. Seria a mesma coisa que o padre, na hora que fosse cantar, por exemplo, o prefácio, ele inventasse o texto do prefácio ao invés de seguir o texto que está no missal. Ou então fosse cantar a oração eucarística, ele inventasse um novo texto para a oração eucarística, ao invés de apenas adicionar melodia àquela oração que já existe no missal. Percebe aqui a diferença, o jogo, o detalhe técnico? Então, na hora de selecionar uma música, é preciso ter em vista as fórmulas possíveis. Eu já vi, por exemplo, uma música, eu não vou lembrar aqui a melodia, eu não conheço os cantores, eu espero que não interpretem isso como um ataque, mas é preciso falar as claras, né? Então, eu estou aqui tentando demonstrar as linhas da coisa, o discernimento da coisa. Tem uma melodia para o Confesso a Deus Todo-Poderoso que faz uma mistura. A pessoa canta o primeiro parágrafo, Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Aí depois vem o Kyrie eleison. Depois vai para o segundo parágrafo da oração. E peço à Virgem Maria. Aí volta para o Kyrie eleison. Você está misturando duas fórmulas do ato penitencial. E conforme as normas do missal, isto não é possível. Ou você reza a primeira fórmula, ou você reza a terceira fórmula, com os textos que estão ali no missal. Veja que se a sua paróquia segue esses cantos mais modernos, o número de melodias disponíveis que respeitam os textos é bastante reduzido. Agora, se a sua paróquia canta música litúrgica, o canto gregoriano ou músicas que se aproximam deste canto, você tem um sem número de músicas disponíveis. Só no Kyrie romano, para o Kyrie eleison, existem umas 16 melodias diferentes. Fora as melodias que os cantores por aí vão criando. Então, se as paróquias seguissem a música litúrgica, a maioria dos problemas que nós temos relacionados aos textos da missa sumiriam. O grande problema é que ainda não há esse investimento, infelizmente, em todas as paróquias, de ensinar música litúrgica para os cantores. Se você tem interesse em aprender sobre música litúrgica, eu tenho uns canais para recomendar. Marcela Bubac, o Ângelo Lacerra, o Lucas Siduoski. Propaganda gratuita aqui para eles, hein? Esse povo nem sabe da minha existência. A Marcela sabe porque ela me seguiu recentemente no Instagram. Mas o Ângelo e o Lucas eu acho que não. Então, esses canais são os que eu conheço, devem ter outros, mas os que eu conheço são esses e recomendo. Eles fazem um trabalho muito bom a respeito de música litúrgica, fazendo adaptações das melodias para os textos em português do missal. Então, se você é músico, eu recomendo muitíssimo que procure o trabalho destas pessoas. E se você é fiel, atente-se a isso. É bom que você conheça esses textos, porque nos dias em que não houver músico para cantar, esses textos ainda têm que ser rezados. Repito, fazem parte da estrutura fixa da missa. Então, se o padre rezar a primeira fórmula, você tem que saber responder. Se ele rezar a segunda, da mesma forma. Então, já está aqui bem especificado para você. Recapitulando tudo, então. Primeira fórmula, você tem o chamado à oração lá do sacerdote, que chama o povo, convida o povo à oração. Momento de silêncio. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Absolvição, Kyrie eleison. É a primeira fórmula. Segunda fórmula, convite à oração, momento de silêncio. Depois, as invocações. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Após as invocações, absolvição e Kyrie eleison. Terceira fórmula, você antecipa o Kyrie eleison de acordo com os textos do missal. Então, o sacerdote convida a oração, momento de silêncio, depois seguem-se as invocações. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Terminou as invocações, absolvição, segue-se para o hino de louvor ou para a... Então que fique claro isso. Não é aqui o vídeo de um liturgista chato que quer impor a norma dele e que quer fazer a vontade dele e que quer que a gente siga e que fica restringindo a nossa liberdade. Não é isso. Você precisa compreender a natureza da liturgia, a estrutura da Santa Missa, o porquê existe cada uma daquelas orações e entender que nem todos os momentos da missa é possível inserir qualquer música. No caso dos textos do ordinário, deve-se respeitar o texto, porque são orações. Você apenas musicaliza elas, embelezando-as, aumentando o louvor, espiritualizando ainda mais o momento. Mas não muda o fato de que são orações. Por isso, tem que se respeitar o texto. É a oração da igreja à qual você empresta a sua voz para louvar, para recitar este cântico belíssimo, esta oração maravilhosa a Deus. Então é importante isto. Siga o canal, já curta, né? Compartilhe se possível este vídeo e veja os outros vídeos que eu vou deixar aqui no final, vai aparecer aqui pelos lados. E acompanhe o trabalho, terão outros vídeos aqui de formação, momentos de formação mais geral para entendermos a espiritualidade e a natureza da liturgia, justamente para compreendermos o porquê destas conclusões que se dá por aí, como estas que apresentei nesse vídeo. Tá bem? Espero em Deus que a vida litúrgica de sua comunidade cresça cada vez mais, produza frutos abundantes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.